Nosso convidado de hoje é empreendedor, proprietário de uma das fazendas de café mais importantes e sustentáveis do Brasil. Ele também é fundador da Coffee Mais, uma marca que tem como missão oferecer para o brasileiro o café que ele merece, ou seja, o melhor. O Conexão Social de hoje tem o prazer de receber Léo Montesanto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Léo. Que honra receber, chegando diretamente das Minas Gerais, né? Sua terra. Minha terra. Bom, eu que agradeço o convite e fico muito feliz de ver a importância que o café brasileiro está tendo agora no Brasil e começou a ser reconhecido por isso, né? Sim. Inclusive, você está aqui hoje para nos dar uma aula, né? Porque quem acha que conhece café, que aprecia o café, que sabe sobre o café, vai se surpreender. E assim como é interessante a sua história, né, Léo? Porque essa paixão pelo café não começou assim, né? Não. No início você lutou bastante para não entrar no negócio do café, né? Conta verdade. um pouco para a gente da sua trajetória. A minha família já trabalha com café há 70 anos, né? Então eu tenho duas figuras muito fortes na minha casa, que é meu pai e meu avô. E são pessoas hoje que são muito benquistas no mercado de café, são muito reconhecidas pelo trabalho que vem fazendo aí ao longo de 7 décadas. E eu pensava comigo assim, né? Como que eu vou fazer para brilhar no meio de duas figuras tão importantes? Então, eu trabalhei com um monte de coisa na minha vida antes de chegar no café. Agora, Léo, por que você não queria trabalhar com café? Teve, assim, alguma experiência na sua infância que você falou, não, vou fazer qualquer outra coisa, não quero continuar com café? O que aconteceu quando você era pequeno, assim, te levavam só para o café? Por que você tinha essa aversão no começo pelo café, antes de você se apaixonar? Eu lembro como se fosse hoje, né? Meu pai nunca deixava eu viajar com amigos nas férias, né? Todas as minhas férias, até eu fazer 16 anos de idade, eu ia para a casa do meu tio, que trabalha com café, ou eu ia visitar a indústria que meu pai tinha na época. E, assim, todos os lugares que eu ia, eu sempre escutava falar, olha, seu pai é muito bom, seu pai conhece tudo de café. E aquela pessoa foi crescendo tanto assim, né, para mim, né, como falando assim, um Deus, né, difícil, como é que eu vou encostar nessa pessoa, né, como é que eu vou substituí-lo um dia. Então, eu tomei aversão ao café por causa disso, porque eu escutei tão bem falar do meu pai, né, que coisa, né, que eu fiquei com raiva do café. E aí você começou a empreender em outras coisas, mesmo antes de você ir para a transportadora e ver o café na sua vida, o que você chegou a fazer? Eu com 16 anos eu já tinha um lava-jato. Um lava-jato é uma loja de carro. Queria ganhar meu dinheiro, né? Queria ser independente já com 16 anos. E a coisa mais difícil do mundo é ganhar dinheiro com lava-jato, né? Por esse negócio não ser um negócio muito rentável, vamos dizer assim, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 18 anos, meu pai tinha feito uma poupança para mim num banco. Eu fui lá sacar o dinheiro. Na época, era 20 anos atrás, era 3 mil reais. É como se fosse 20 mil reais hoje. Sim. Com esses 20 mil, né, do dinheiro de hoje, eu tive que pagar o salário atrasado dos meus funcionários do Lava Jato. Aí você começou a ver esse negócio não dar certo. Muito difícil. Meu pai, na época, estava abrindo um novo empreendimento, uma fábrica de suco, que ficava em Linhares, no Espírito Santo. E meu avô falou assim, olha, meu filho, seu pai vai precisar de uma transportadora para transportar o suco dele. Você não quer começar um negócio? Eu olhei para trás, assim, no Lava Jato, era um sábado, 3 horas da tarde, eu todo suado, assim, né? Olhei para trás e falei assim, rapaz, é a chance da minha vida. Eu fechei a Lava Jato e mudei para Linhares, no Espírito Santo. Eu tinha 18 anos. Coisa de 6 meses depois, o negócio estava indo muito bem. Aparece meu avô de novo. Ô, meu filho, esse negócio seu tá indo bem, eu acho que tá na hora de a gente comprar uns caminhões. Foi, vambora, né, 19 anos, você não tem medo de nada. Compramos 6 caminhões e comecei a transportar suco. Eu ia com suco e voltava com suco para a fábrica. O negócio estava indo super bem, né, estava feliz e tal. Aí meu pai vendeu o empreendimento. Quando meu pai vendeu o empreendimento, o atual dono cortou minha transportadora do negócio. Eu estava com 20 anos, eu quebrei. Vendi os caminhões, paguei todo mundo e
meu pai falou assim, meu filho, você já está com uma certa experiência de transporte, vou tentar te ajudar. E meu pai começou a ligar para os exportadores de café, que meu pai também é exportador, mas eles são concorrentes, mas são amigos. E foi assim, meu negócio foi começando, eu fui transportando para os concorrentes do meu pai. Mais ou menos 2 anos depois, eu já tinha 5 filiais nas principais regiões produtoras de café no Brasil. O negócio expandiu. Isso. Só que eu estava bastante incomodado porque meu negócio, eu contratava caminhões autônomos e transportava café de uma fazenda para um armazém, de um armazém para alguma indústria. Mas você não via assim, né? Onde é que eu vou chegar com esse negócio daqui a 10 anos? Eu enxerguei uma oportunidade no Porto de Santos. E foi eu, com 22 anos, mudei para Santos. Em 2017, eu já era o maior transportador de café do Brasil, tinha 100 bitrens, eu tinha um terminal no Porto de Santos, com 20 mil metros quadrados. Mas eu não estava feliz. Mexer no Porto realmente é muito difícil. Eu vendia transportador e voltei para Belo Horizonte. Aí, depois desses trabalhos todos que eu fiz lá na transportadora, os sócios do meu pai enxergaram valor em mim. E eles me convidaram para ir assumir as fazendas do grupo. Aí foi quando eu comecei a minha aventura nas fazendas, que isso foi em maio de 2015. E aí, quando você chegou lá, estava tudo pronto? Como é que foi? Você simplesmente só tocou as coisas do jeito que estava? Eu rodei mais ou menos uns 80 mil quilômetros de carro, visitando mais de 50 propriedades de café no Brasil, pegando os experientes todos e perguntando, por que você faz isso aqui? Fazendo um verdadeiro benchmark. Eu tinha uma listinha de perguntas desse tamanho, né? E eu lembro que eu fui na fazenda de um grande amigo do meu pai, que é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo do café. Eu cheguei na fazenda dele, eu tinha visto, sabe quando a pessoa parece que está 50 anos na sua frente? E eu falei com ele, ô seu João, eu gostaria muito de poder ficar aqui na sua fazenda e aprender um pouquinho com o senhor. E ele falou assim, ô menino, a minha fazenda está aberta para você pode vir para cá que você quiser. Eu peguei os meus gerentes das fazendas, fui para a fazenda dele, fiquei lá uma semana na fazenda dele. E ele colocou o gerente dele à minha disposição e eu fiquei lá uma semana entendendo como é que ele fazia toda aquela operação magnífica, gigantesca, com pouquíssimas pessoas e recursos, né? Sim. E eu comecei a entender um pouquinho de gestão de fazenda e quando foi em dezembro de 2015, eu reuni a liderança da fazenda, a gente foi para fazer uma imersão, onde eu preparei toda uma apresentação para eles, né, do que a gente ia fazer, desde um organograma novo até como é que o pessoal ia soltar a operação às 7 horas da manhã. Todo mundo saiu de lá de cabelo em pé. Teve muita resistência? Nossa Senhora, eu sofri demais, porque as pessoas têm uma tendência a dizer uma frase, né, aqui sempre foi assim. Essa, para mim, é a morte escutar essa frase, porque tudo que tem sucesso, de uma certa maneira, sempre se fez muita coisa que sempre foi assim, né? Mas eu acho que se você não ficar atento às novidades, né? E por mais que nem toda novidade se encaixe no seu negócio, se você não pelo menos testar ela seja com um tiro pequeno, você não vai saber se ela funciona. E se ela funcionar e o seu concorrente testar antes de você, ele já tem uma vantagem, né? Que você... A gente tem exemplos muito fortes, né? Apesar da resistência que eu tive com as pessoas que estavam lá de muito tempo, o que eu mais gostei, depois que você vai pegando liberdade com as pessoas, né, você vê a simplicidade, né, do que acontece lá dentro. Porque a Fazenda Primavera, que é a fazenda que é a nossa coqueluche, ela é uma fazenda de 500 hectares de café, que o tempo médio de casa dos funcionários que estão lá, dos 48, são 15 anos de tempo médio. O gerente da fazenda tem 34 anos de fazenda. Puxa. Apesar de que existisse uma resistência, quando você vai amadurecendo, você vai compreendendo algumas coisas, né? E eu compreendi que a resistência deles era muito porque eles eram tão apaixonados com o que tinham lá, que eles tinham medo de que eu também tivesse uma frustração muito grande que não desse certo, porque eles, né? Colocasse em risco, né? Não que o negócio vinha dando errado, mas eu queria fazer melhor, né? Então,
Mas depois também que a gente mudou tudo, eles viram que deu certo, olha, como é que eu não fazia isso antes? Isso foi muito legal. Como é que você avalia um café para ele chegar assim no topo do melhor do mundo? Porque vocês têm premiação, que você vai falar delas agora, mas eu queria que você explicasse esse processo, né? Porque quem está em casa não faz ideia do que está por trás de todo esse carinho que a gente está falando aqui, que acaba sendo uma tradição isso no mundo, né? E a gente às vezes nem valoriza tanto, e nós somos o maior produtor do mundo, né, Léo? E eu gosto de dizer que a gente não é só o maior, a gente também é o melhor produtor de café do mundo. E eu consegui provar isso em 2018. E a gente é tão grande que a gente é maior do que o segundo, o terceiro, o quarto colocado juntos, né? Não existe nenhum país no mundo que substitua um Brasil de café nos próximos 50 anos. E, além disso tudo, a cada 3 xícaras de café que se consomem no mundo, 1 xícara de café é café brasileiro. O mundo do café, ele é exatamente igual ao mundo dos vinhos, né? Lá na Fazenda Primavera eu tenho mais de 30 variedades de cafés diferentes, buscando sabores diferentes. Em 2018, eu tinha aprendido, né, tudo que você faz para colocar a fruta no pé. Mas eu não sabia o que fazer com a fruta depois que colhesse. Então eu viajei mais de 10 vezes para a América Central, buscando aprender o que se faz com a fruta depois que colhe. Porque, diferentemente do Brasil, aqui a gente produz muito com custo baixo. Lá se produz pouco com custo alto. Então eles foram obrigados a aprender a fazer café especial. Aqui a gente nunca precisou disso. E eu fui lá aprender com eles. Tudo que eu tinha aprendido com eles em 3 anos de ida na América Central, em 2018, na primeira safra dos cafés que eu plantei em 2015, uma das variedades que mais destacaram foi o Geisha, que antes de todo mundo pensar que ele é por causa das geishas japonesas, ele é uma variedade de café que foi descoberta na década de 30 na Etiópia, num vilarejo que chama Gesha, por isso que ele tem o nome de Geisha. Hoje essa é a variedade de café mais desejada do mundo. E com essa Vocês variedade... produzem lá? Produzimos lá na Primavera. É verdade que ele é o preferido nos palácios? Ele é o café oficial do Palácio Imperial Japonês. Puxa vida. A gente colheu o Geisha, a primeira safra em 2018, e eu decidi participar de um campeonato que é o maior campeonato de qualidade para produtores do mundo, que chama Cup of Excellence. Esse campeonato acontece aqui no Brasil há 21 anos e também em todos os países do mundo que produzem café. Então, a gente está falando de todos os países da América Central, Norte da África e Sul da Ásia. Eu entrei com o Geisha em 2018 e a gente ganhou o prêmio de melhor café do Brasil. Primeira vez que entrou no campeonato. E eu subi no palco lá, pedi para falar, e eu falei 2 coisas. A primeira, que tinha um monte de produtor na sala, e eu virei para eles e falei assim, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu, Léo, eu não sou um produtor de café. Eu sou um empresário de fazenda de café. Se eu conseguir fazer isso através das pessoas, imagina você que colhe, poda, aduba e planta. Quanto que você não pode fazer melhor do que eu? E a segunda mensagem que eu passei era que o presidente mundial do Cup of Excellence estava lá, ele é um americano. E eu olhei para ele falando em inglês com ele assim, eu falei assim, ô companheiro, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou cansado dessa conversa que vocês ficam falando que os melhores cafés do mundo são os cafés da América Central e os cafés africanos. Põe eu sentado na mesa com esse povo, que eu vou provar para o mundo que o Brasil é o melhor produtor do mundo. Ele não falou nada comigo. Fui embora. 2 meses depois, ele convidou os campeões de cada país. Nós fomos para os Estados Unidos. Ele aceitou o desafio. Nós fomos para os Estados Unidos e colocamos cafés na mesa. Em 2018, o café mais pontuado do mundo foi o Geisha produzido na Fazenda Primavera. Então a gente pode afirmar que o melhor café do mundo em 2018 foi um café brasileiro. E hoje vocês exportam, né? Para quantos países, mais ou menos, vocês hoje estão exportando? A fazenda nossa hoje exporta para mais de 30 países. E isso foi uma das coisas que mais, entre aspas, é um orgulho e ao mesmo tempo fico triste, né? Porque, como eu disse, né, Brasil é tão grande em café, só que a gente
esses cafés nunca ficavam no Brasil para os brasileiros, né? Sempre foram 100% exportados. Muito comum a gente viajar e achar coisas produzidas aqui maravilhosas que não tem aqui, né? As melhores cafeterias do mundo hoje servem café brasileiro. As melhores cafeterias do mundo servem. E as pessoas não tinham esse acesso, né, a esse café aqui. Não tinham. Queria que você falasse agora do seu empreendimento. Acho que você pode, então, fazer essa transição, né? Falar dos prêmios que você ganhou enquanto ficou ali à frente das fazendas, para depois a gente falar do Coffee Mais, né? Bom, quando a gente ganhou o prêmio de melhor café do mundo em 2018, nosso café 100% exportado, a gente participa de um leilão eletrônico, que o mundo inteiro tem acesso a comprar o café. Quem comprou o nosso café foi uma cafeteria japonesa que chama Kentaro Maruyama. Uma saca de café hoje custa $200. Ele pagou na época $19 mil em cada saca. Puxa vida. Isso é Brasil de café lá fora. É o tanto que a gente é reconhecido. Em 2019 a gente ficou em segundo lugar. E também um dos prêmios que a gente tem muito orgulho lá é de ter ganhado como a terceira fazenda mais sustentável do Brasil. Porque apesar de ser uma monocultura, ela é um circuito fechado. Tudo que se produz lá dentro fica lá dentro. Sim. Então, é muito bacana o que a gente faz lá, porque nada se perde, tudo se transforma lá dentro. Muito bom. E por causa do café, eu comecei a viajar o mundo inteiro, né? As feiras de café especiais lá fora, a americana e a europeia são as principais. É feira para 25, 30 mil pessoas do mundo inteiro só falando de café especial. Como eu disse, pelo tamanho do Brasil, o maior stand da feira é o stand brasileiro. E em 2019, como eu era o atual campeão brasileiro, no stand do Brasil tinha uma foto minha do tamanho de uma parede. Então todo mundo sabia quem eu era. E na Feira da Europa, que foi em Berlim, aconteceu comigo um episódio que me marcou muito. Era o segundo dia de feira, eu estava caminhando na feira, vi um casal correndo atrás de mim, falando inglês comigo. Você que é o Léo da Fazenda Primavera, né? Sou eu. Ô Léo, a gente já leu tudo a seu respeito, a gente já viu todos os seus vídeos na internet e o nosso sonho era te conhecer. Por favor, tira uma foto comigo e meu marido. Eu fui, tirei uma foto com eles e perguntei, mas por que isso está acontecendo? Ô Léo, a gente tem uma cafeteria e a nossa cafeteria não estava indo muito bem. E a gente decidiu comprar um café da Fazenda Primavera. E quando a gente falou que tínhamos Primavera na nossa cafeteria, deu fila de espera na porta da nossa cafeteria. Interessante. Eu falei assim, mas de onde vocês são? Nossa cafeteria fica em Sófia, na Bulgária. Eu parei assim, sabe quando você fica assim, sem reação, né? Porque um café de uma fazenda brasileira causar fila de espera em uma cafeteria na Bulgária. Bom, voltei para o Brasil. 2 meses depois eu estava numa feira de cafés especiais que acontece em Belo Horizonte, que é a SICA, Semana Internacional do Café, acho que é a feira mais importante hoje da América Latina. Tinha um mar de gente assim falando de café especial, né? Tinha umas 15 mil pessoas, a feira bateu um recorde de gente. E eu lembrava assim dos meus amigos, né, na minha cola, Léo, cadê o café bom? Como é que eu faço para tomar um café desse? E tudo 100% exportado. Eu vou e recebo no meu WhatsApp a foto que eu tinha tirado com aquele casal lá em Berlim. Na mesma hora? Na mesma hora, parece, é coisa de Deus. A foto que eu tirei com eles virou a embalagem do café da cafeteria deles, lá na cafeteria deles na Bulgária. Então, se você for na Martins Coffee, lá na Bulgária, em Sófia, tem um pacote de café lá com eu na foto da embalagem. Muito bom. Eu falei assim, olha o tanto que a gente é reconhecido lá fora. Quando eu falo a gente, não falo do Léo, né? Eu falo dos produtores brasileiros, do café brasileiro, do nosso país. Sim. E eu comecei a pensar comigo assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu já estava cansado de ver o brasileiro tomando o que o mundo não quer. Eu lá da feira, nesse mesmo minuto que eu recebi essa foto, eu liguei para o meu pai. Ô pai, eu estou te ligando para pedir demissão. Meu pai falou assim, meu filho, não é possível, aconteceu alguma coisa com você. Você está na feira de café especial, o que fizeram com você? Deixaram você triste, o que foi? Não, pai, é o seguinte, eu quero fazer o brasileiro tomar o café que ele merece. Mas ele, como assim, meu filho?
Você ganhou o prêmio de melhor café do mundo, ficou em segundo lugar em 2019, o mundo inteiro te reconhece como produtor de café, o pessoal das fazendas é apaixonado com você, você fala para todo mundo, você tem o melhor emprego do mundo, o que você está querendo arrumar? Ô pai, eu acho que por causa disso tudo, a minha missão nas fazendas está cumprida, mas eu tenho um propósito na minha vida, eu quero fazer o brasileiro tomar o café que ele merece. Chega de exportar todo o melhor que a gente faz. Mas como é que você vai fazer isso? Bom, eu vou abrir uma empresa e vou deixar o café aqui no Brasil, eu espero que todo mundo goste. Então, em 2019, foi em novembro, eu comecei a sair das fazendas para abrir a Coffee Mais, que é uma empresa que nasceu com o propósito de democratizar o consumo de café especial. Que extraordinário. Mas eu não quis me prender nem ao meu café e nem à minha história, né? Então a Fazenda Primavera, com o nome do meu pai, é uma fornecedora da Coffee Mais. Hoje é a fazenda mais premiada do Brasil nos últimos 3 anos. Eu convidei mais 2 produtores para fornecer café para a gente. Um é o Luiz Paulo, que representa um micro-terroir que fica no sul de Minas, chama Mantiqueira de Minas. O Luiz Paulo, dentro do mundo do café especial, ele é considerado por nós o principal embaixador do café especial brasileiro. Depois eu convidei o Gabriel Nunes, que representa o Cerrado Mineiro. É a região de café mais famosa do Brasil e é a primeira região do Brasil a receber a denominação de origem. Puxa vida, só para as pessoas entenderem, quando a gente fala de café especial, eu queria que você explicasse a diferença, porque a gente ouve falar do café arábica e do robusta, mas às vezes a gente não entende. E Minas, né, de novo aqui, valorizando muito o nosso estado, é apropriado para isso, por causa das partes altas e tudo. Explica para as pessoas essa diferença. Por que arábica? Vamos lá. Arábica e robusta são 2 espécies. Quando a gente fala de cafés finos, com maior doçura, a gente fala de cafés arábicas. A regra do café especial foi criada há 25 anos atrás, e ela foi literalmente copiada do mundo dos vinhos. Então a gente avalia acidez, doçura, corpo, balanço, retrogosto, quase tudo que se avalia no mundo dos vinhos e também avalia no mundo dos cafés. Essa regra fala que o café, para ser especial, tem que ser a partir de 80 pontos. A partir de 80 pontos, o café tem que ser doce e tem que ser limpo. E isso, quando a pessoa toma o café, qual a diferença? Porque o arábica, ele é 100% puro, né? Sim, o robusta também. São 2 espécies. No caso do arábica, ele é um café que tem baixa cafeína, alta concentração de doçura. E como a gente só fala de cafés na maturação perfeita, ou seja, a gente não colhe para fazer café especial, a gente só usa a fruta madura, né? E a gente são milhões de processos de pós-colheita. A gente fala muito de fermentação de café. Eu já fermentei café com vinho tinto, com suco de mexerica, com vinho branco, com suco de uva. E a fermentação que eu mais uso na fazenda é com fermentação com limãozinho Tahiti. Dá uma acidezinha cítrica no café, que é a coisa impecável, mas tem gosto de café. E essa questão da pureza, né, é muito importante, porque de fato, como a gente só usa matéria-prima de altíssima qualidade, os grãos têm que ser perfeitos e sem defeitos. E as variedades, né? É importante falar porque são muitas, né? Espécies são 2, mas variedades, você falou que chega até 50? Aqui eu conheço 50, né? Um paralelo para as pessoas entenderem, né? Quando a gente compara com um dos vinhos, né? Você vai tomar um vinho Cabernet Sauvignon, Chirral, Merlot, são uvas, mas com gostos diferentes. As frutas de café também são a mesma coisa. Cada fruta carrega no seu DNA um atributo sensorial diferente. O nosso trabalho como produtor é colher essa fruta no pico de maturação perfeito e conduzir ela no processo de secagem, de forma que ela não perca os atributos sensoriais, que ela já vem docinho lá do pé. Interessante. E era esse café que vocês mandavam para fora e que a gente não tinha nem oportunidade de conhecer. Exato. E aí, quando você falou, vou democratizar, aí você criou a Coffee Mais. Isso. E aí fala pra gente, então, da missão da Coffee Mais e o que você oferece lá. Porque falando assim, dá água na boca, né? Acho que todo mundo vai começar a olhar o café de uma forma bem diferente.
Olhar o café de uma forma diferente é uma das principais missões da Coffee Mais, né? Porque, de fato, a gente é muito bom em produção de café, não só em quantidade, mas em qualidade. Então, quando eu tenho oportunidades como essa aqui, que você está me dando de falar do café especial brasileiro, eu acho que tem milhares de pessoas que vão, ao começar a partir de ver essa entrevista, enxergar um produto genuinamente brasileiro com olhos diferentes, né? O que a gente mais quer fazer aqui na Coffee Mais é fazer o brasileiro tomar o café que ele merece, né? Porque a gente tem que escolher primeiro. O que sobrar das nossas escolhas, o mundo pode levar. E é isso que a gente está fazendo na Coffee Mais. A gente escolhe os melhores cafés dos melhores produtores do Brasil. São lotes únicos e exclusivos feitos sob medida para a Coffee Mais. A gente pega esses cafés e o que a gente não quer, esses produtores vendem. Então, Entendi. Os cafés que vocês estão tendo acesso agora através da Coffee Mais são cafés que vocês nunca tinham tido acesso antes. Entendi. Muito bom. E para as pessoas que quiserem encontrar você e esse café, quer deixar um contato? Bom, hoje a gente começou através de um e-commerce porque era a única maneira que eu tinha de fazer a minha missão, que é fazer todos os brasileiros tomar o café que ele merece. Então a gente entrega hoje em todos os CEPs do Brasil através do nosso e-commerce, chama coffeemais.com. Muito bom. Agora, além de tudo isso, Léo, eu acho assim muito importante você falar que toda a história que tem na sua família de sucesso, né, com o café, com tudo isso que vocês oferecem para o mundo, né, porque o mundo inteiro conhece, vocês também têm um projeto social lá que transforma a vida das pessoas, né? Queria que você falasse desse projeto. Hoje o Instituto Café Solidário é um instituto filantrópico nosso, né? A gente cuida de quase 300 crianças, numa região, fica perto da cidade de Pirapora, em Minas Gerais, chama Buritizeiro. A Coffee Mais nasceu doando já 1% do lucro líquido da Coffee Mais é doado para o Instituto Café Solidário. A gente cuida de crianças, idosos, né? A gente começou preocupado em alimentar as pessoas e hoje a gente está mais preocupado em alimentar parte de algo maior, porque a gente quer formar pessoas, né? Então, o intuito é que as crianças que entrem lá conosco saiam com 18 anos preparadas para abrir seu próprio negócio. Então, elas têm que entender de matemática, elas têm que entender de interpretação de texto, elas têm que saber mexer no Excel para poder fazer a planilha de custo da sua padaria, do seu comércio, enfim. Isso é motivo, meu pai, muito orgulho. Muito bacana. A gente tem que contribuir, né? Principalmente com jovens que não têm oportunidade. E ali é uma comunidade de pessoas tão boas, né? Os mineiros, eles precisam muito disso e eu fico muito feliz que vocês estejam fazendo esse trabalho lá. Parabéns. Fazendo a nossa parte. Sim. Agora, Léo, te conhecendo, a sua história, né, a sua simplicidade, né? Não dá para imaginar quantas coisas você vivenciou nessa sua trajetória, apesar de você ser muito novo, né? Ser muito novo para ter vivido tudo isso e contribuído tanto, gerado tanta riqueza e oportunidade. Queria que você compartilhasse com as pessoas de casa agora algumas ideias que você tem, né, para que as pessoas possam se dar bem também. Eu acho que tudo isso que você contou para a gente aqui, sua persistência e a vontade de vencer, né, e de não ficar acomodado, só ser o filhinho de papai, né, eu acho que vale muito a pena você compartilhar isso e ajudar as pessoas que estão em casa agora. Eu tive uma escola, não de trabalho, mas de exemplos, né? A minha vida é feita de muitos exemplos. Meu avô sempre falava comigo uma coisa: meu filho, não saia de casa para trabalhar, saia de casa para se divertir, porque você não vai trabalhar. E é o que eu sempre procurei fazer na minha vida, porque a pessoa que fala estou indo trabalhar, ela tem ela põe uma opção de barreiras já na frente dela, né? E hoje, o meu maior desafio hoje como profissional é colocar as pessoas certas no lugar certo. A gente não faz nada sozinho. Eu estou aqui com você agora e o mundo está acontecendo lá fora. Tem uma equipe maravilhosa que hoje, de uma certa maneira, também é apaixonado com café. Que a gente brinca lá na empresa que a gente gosta de cafequizar as pessoas. Está todo mundo cafequizado lá na empresa. Eu já fiquei. E está na hora de
fazer algo para levar o nome do nosso país para cima, né? Porque a Sim. gente, brasileiro, a gente é muito bom, né? Sim. O Brasil nosso é muito bacana. Sim. Eu acho que tendo esses atributos, mais a competência, né? Aquilo que a gente sempre fala, aprender sobre gestão, é tudo que a pessoa precisa para qualquer negócio, né, Léo? É o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sim, verdade. Léo, eu queria te agradecer. Foi muito bom. Obrigado. Eu fiquei emocionada com sua história, especialmente porque eu também sou mineira, eu conheço bem a realidade, eu sei como funciona uma fazenda, né? Cresci numa e isso é maravilhoso. Te receber aqui e você me lembrar de todas as histórias que a gente sabe, boas, né? E você ter contribuído tanto lá com o nosso povo mineiro. Parabéns, viu, Obrigado. pela sua história, pela história da sua família e obrigada por estar aqui. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar colocando o café especial brasileiro no lugar que ele merece. Sim, Viu? parabéns, viu? Obrigado. E a todos vocês de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo, viu?